Em um canto remoto do deserto, existem histórias que chocam até os viajantes mais experientes, onde mulheres divorciadas são levadas a mercados para encontrar novos maridos. Meninas jovens são alimentadas à força até ficarem doentes. Tudo em nome de um estranho ideal de beleza. E há uma vila onde 1 em cada 10 pessoas nasce cega. Esta é a Mauritânia, um país que o mundo parece ter esquecido. Mauritânia, uma terra estranha, onde todas as normas são invertidas. Escondida no noroeste da África, entre as vastas areias do deserto do Saara e as costas intocadas do Oceano Atlântico, encontra-se a Mauritânia, um país que parece funcionar com suas próprias regras. Em um mundo onde padrões globais frequentemente ditam saúde, beleza, papéis de gênero e direitos humanos, esta nação segue um caminho bem diferente. Aqui, costumes ancestrais passados de geração em geração ainda definem a vida cotidiana. Em algumas comunidades, a beleza é medida por quanto peso se ganha. Em outras, o divórcio não é o fim, mas um novo começo. E em certas vilas remotas, uma doença hereditária transformou a luz em um luxo que poucos podem ter. A Mauritânia não é apenas um ponto no mapa, é um espelho que reflete ideais invertidos, contrastes chocantes e tradições profundas que desafiam o pensamento convencional. Tiné, a Vila da Escuridão. Longe do barulho do mundo moderno, está Tiné, uma pequena vila cercada por dunas sem fim. Nesta comunidade isolada, um fenômeno perturbador persiste, uma taxa incomumente alta de cegueira congênita. Relatos sugerem que cerca de 1 em cada 10 pessoas aqui nasce sem a capacidade de enxergar. Acredita-se que a causa raiz seja gerações de casamentos entre parentes, combinados com condições ambientais extremas, má nutrição e uma quase total ausência de infraestrutura médica. Em Tiné, a escuridão não é apenas uma condição física, é um símbolo de negligência, dificuldades e um futuro incerto. Não há escolas especializadas para crianças cegas. Nenhuma oportunidade de emprego para adultos cegos. As famílias muitas vezes vivem em silêncio, dependendo umas das outras e se apegando a costumes antigos como forma de sobrevivência. A realidade em Tiné é um lembrete severo de que algumas comunidades permanecem nas sombras, onde a luz, tanto literal quanto metafórica, desapareceu há muito tempo. Gavage, engorda forçada para ser amada. Enquanto grande parte do mundo moderno adota a magreza como ideal de beleza, muitas áreas rurais da Mauritânia celebram o oposto. Um corpo mais cheio é visto como sinal de beleza, riqueza e fertilidade. Para atender a esses padrões culturais, uma prática antiga ainda continua até hoje, conhecida como gavage, ou alimentação forçada. Desde os 5 ou 6 anos de idade, meninas são obrigadas a beber litros de leite de camela diariamente e consumir refeições ricas em gordura, muitas vezes até vomitarem. Esse processo pode continuar por meses ou até anos, com a crença de que apenas quando uma menina estiver redonda o suficiente, será considerada apta para o casamento e desejável socialmente. Por trás da aparência da tradição, há uma realidade preocupante: obesidade, doenças cardíacas, diabetes e traumas psicológicos severos. Muitas dessas meninas sofrem consequências de saúde por toda a vida. Esse ritual expõe um conflito profundo entre valores culturais e consciência de saúde moderna, entre pressão social e autonomia pessoal, uma tensão que ainda permanece sem solução em muitas partes do país. Mercados do divórcio, onde a vida recomeça.
Na maioria das sociedades, o divórcio costuma estar associado a estigma, vergonha ou fracasso pessoal. Mas, na Mauritânia, ele assume um significado diferente. Aqui, a separação de um cônjuge não é necessariamente vista como um retrocesso. Pode ser um ponto de virada, até mesmo um novo começo. Em várias cidades, existem mercados onde mulheres divorciadas se reúnem não apenas para vender produtos como alimentos tradicionais, artesanatos ou tecidos, mas também para se reconectar com a vida e, em alguns casos, encontrar o amor novamente. Esses espaços são conhecidos informalmente como mercados do divórcio. Longe de serem marginalizadas, as mulheres divorciadas na Mauritânia são frequentemente vistas como fortes, experientes e emocionalmente resilientes. Muitos homens até as preferem como parceiras de vida, valorizando sua maturidade e independência. Esses mercados cumprem um duplo propósito: empoderamento econômico e renovação social. São centros de conversa, troca e possibilidade, lugares onde histórias são compartilhadas, o riso retorna e futuros são discretamente reconstruídos a partir dos restos do passado. Escravidão, uma história que ainda não terminou. Apesar de ter sido legalmente abolida em 1981 e criminalizada em 2007, a escravidão continua sendo uma realidade perturbadora em partes da Mauritânia. Ela se esconde à vista de todos, entrelaçada no tecido da vida rural. Passada de geração em geração, disfarçada de tradição e raramente contestada. Em algumas áreas remotas, indivíduos ainda nascem na servidão, esperados para servir seus mestres por toda a vida sem salário, direitos ou reconhecimento. Muitos nem sabem que a liberdade é possível. Outros, conscientes de sua condição, permanecem em silêncio por medo. Medo de punição, rejeição social ou represálias. As respostas do governo têm sido frequentemente criticadas como lentas ou simbólicas. Investigações empacam, denúncias desaparecem e o ciclo continua. A persistência da escravidão na Mauritânia não é apenas uma falha legal. É uma tragédia humana que continua a se desenrolar nas sombras, protegida pela ignorância, pelo silêncio e pela falta de vontade política. Liberdade de imprensa, legal no papel, reprimida na realidade. A Constituição da Mauritânia garante liberdade de expressão e de imprensa, mas a realidade no país conta uma história bem diferente. Jornalistas, blogueiros e ativistas que denunciam corrupção governamental, desigualdade social ou abusos dos direitos humanos frequentemente enfrentam censura, intimidação e até consequências que ameaçam suas vidas. Um dos casos mais alarmantes envolveu um jovem blogueiro que foi condenado à morte por publicar um artigo criticando práticas discriminatórias dentro do país. A reação internacional foi imediata, mas a mensagem enviada à imprensa local foi assustadora. Discordar tem um preço alto. Em um ambiente midiático, dominado pelo medo e pelo controle, o jornalismo investigativo é raro e a autocensura é generalizada. Enquanto declarações oficiais falam em abertura, a realidade aponta para a repressão, onde a caneta continua poderosa, mas também perigosa. Eleições. A ilusão da democracia. À primeira vista, a Mauritânia parece seguir o caminho da governança democrática. Votos são depositados, líderes são eleitos e as instituições aparentam funcionar. No entanto, por trás dessa fachada, a dinâmica do poder revela uma história bem diferente. Candidatos da oposição enfrentam obstáculos sistêmicos, desde desqualificações burocráticas até ameaças veladas e intimidação direcionada. As listas eleitorais frequentemente incluem nomes de falecidos, pessoas inexistentes ou entradas duplicadas.
lançando dúvidas sobre a integridade do processo. Em muitos casos, os eleitores vão às urnas com a compreensão silenciosa de que os resultados já estão decididos. Enquanto os rituais democráticos são cumpridos, o espírito da democracia luta para sobreviver. A ilusão persiste, mas a voz do povo permanece fraca, ofuscada por manipulação, controle e teatro político. Vida entre as dunas, sobrevivendo ao deserto. A Mauritânia está entre as nações mais secas do planeta. Com quase 90% de seu território classificado como deserto ou semideserto, a paisagem é definida por dunas varridas pelo vento, temperaturas implacáveis e longas extensões de isolamento. O calor do dia pode queimar a pele, enquanto as noites no deserto cortam com frio penetrante. Ainda assim, em meio a esse ambiente hostil, comunidades resistem. Pastores nômades conduzem seus camelos por rotas comerciais ancestrais. Mulheres buscam água em poços distantes. Famílias constroem vidas a partir da areia, do sol e da pura resiliência. Estes não são apenas sobreviventes, são pessoas que chamam o deserto de lar e o fazem com orgulho. Eles se referem a si mesmos como mestres do deserto, um título conquistado através de séculos de adaptação, resistência e sabedoria passada de geração em geração. Onde outros veem vazio, eles veem tradição, pertencimento e um modo de vida moldado pelos elementos. Educação e saúde, duas portas fechadas. Em muitas partes da Mauritânia, a educação permanece fora do alcance. As taxas de analfabetismo são altas, especialmente entre mulheres e meninas. As escolas são escassas, muitas vezes localizadas a quilômetros de distância e, frequentemente, carecem de infraestrutura básica. Professores são mal treinados e mal pagos, e inúmeras crianças precisam abandonar os estudos cedo para ajudar suas famílias com trabalho ou pastoreio. A saúde pinta um quadro semelhante. Hospitais estão ultrapassados, suprimentos médicos frequentemente escassos e os médicos treinados são poucos e sobrecarregados. Clínicas rurais podem passar semanas sem medicamentos básicos e o atendimento de emergência é um luxo raro. Em algumas áreas, a expectativa de vida gira em torno de apenas 46 anos. As taxas de mortalidade infantil e materna continuam entre as mais altas da região. Juntas, essas condições formam um ciclo de dificuldades, onde a falta de educação limita oportunidades e a fragilidade da saúde torna a própria sobrevivência um desafio. Mauritânia, um mundo esquecido. Enquanto países vizinhos como Marrocos e Tunísia aparecem em folhetos turísticos e blogs de viagem, a Mauritânia frequentemente passa despercebida. No entanto, justamente por sua obscuridade, ela conserva algo raro. Uma cultura intocada e profundamente enraizada que permaneceu em grande parte imune à globalização. Aqui, os costumes são preservados com orgulho. As pessoas comem com a mão direita, já que a esquerda é reservada para a higiene. As mulheres usam vestimentas que cobrem todo o corpo, e expor braços ou pernas em público é visto como extremamente impróprio. As saudações seguem rituais elaborados, com gestos e frases específicas que marcam respeito e parentesco. Para os de fora, essas normas podem parecer incomuns, mas, dentro da cultura, são símbolos de identidade, dignidade e harmonia social. A Mauritânia talvez não ofereça turismo refinado, mas oferece algo mais profundo: autenticidade. Você teria coragem de entrar na Mauritânia? Este não é um destino para viajantes comuns. Não é moldado por resorts ou passeios guiados e não atende a turistas em busca de conforto. A Mauritânia fala a outro tipo de visitante. Aqueles que buscam a realidade crua,
o ritmo ancestral e um mundo governado por suas próprias regras. É uma terra de extremos, de contradições e dificuldades, mas também de profunda resiliência, tradições ricas e espírito humano inabalável. De comerciantes do deserto e criadores de camelos a poetas e mulheres de mercado, cada canto guarda uma história única. À primeira vista, pode parecer um país com pouco a oferecer. Mas olhe mais de perto, e talvez ele revele tudo. Compartilhe suas impressões sobre as verdades estranhas da Mauritânia nos comentários. Inscreva-se no canal Explorar Mundo para não perder nossas próximas jornadas. E se você gostou desta história, sua próxima aventura está a apenas um clique de distância.